Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vem nessa manhã, através da Tua palavra, meu Deus, falar ao nosso coração, ao nosso espírito, pois desejamos aprender, conhecer a Tua palavra, a Tua vontade em nossas vidas. Desperta, Deus, em nome de Jesus, em cada abençoado, na vida daquele que está me ouvindo agora, nesse amado irmão, a compreensão, o entendimento das palavras que serão ministradas aqui hoje, as palavras espirituais, pois o Teu Evangelho é espiritual, Senhor, não são coisinhas, não é objeto, ou ensina muitas igrejas de campanhas e correntes. O cristianismo é estritamente espiritual. Então, dá a esse Teu filho entendimento, Senhor. Na reunião de hoje, na palavra que será ministrada na manhã de hoje, e que a mesma traga tranquilidade, cura para esse corpo, saúde para a vida desse Teu filho, compromisso, uma firmeza no seu congregar, em um nome de Jesus. E que a Tua graça, a palavra da Tua graça, jamais venha faltar em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela glória de hoje. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Isso. Graças a Deus pelo alimento que vamos receber, pelo pão de cada dia, e que esse alimento jamais venha nos faltar. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo, do ponto que paramos. Estudo de Hebreus, parte 5. E nós paramos no capítulo 4, verso 1. Abra a sua Bíblia em Hebreus, nesse momento. Capítulo 4, a partir do verso 1. E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Hebreus, na sua quinta parte, em o nome de Jesus. Prepare o seu caderninho de anotações para você ir tomando nota dos pontos mais importantes que serão ditos nessa reunião, nessa mensagem de hoje. E assim diz o Evangelho em Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Nós aprendemos na parte 4, recordando um pouco, que descanso de Deus não é um lugar, e sim um estado mental. É uma vida em paz, tranquila, alguém que confia em Deus em meio às dificuldades. Isto é viver em descanso de Deus. É você estar confiando na palavra que você está recebendo o tempo todo aí dentro do seu coração. Bom, eu creio, conforme disse Deus na sua palavra, vai acontecer. Eu me recebo em paz. Eu declaro e recebo que tudo isso vai passar em um nome de Jesus. E me declaro tranquilo, confiante na palavra do meu Deus. Então isso é descanso. A palavra não está falando de um descanso físico, mas de um descanso interior, dentro de você. Você anular certas situações que estão deprimindo você, roubando a tua paz, a tua tranquilidade, e você se lançar nos braços desse Deus, acreditar na palavra dele, abrir o coração para a palavra de Deus, é um descanso. Pastor, eu quero o consolo de Deus, eu quero o conforto de Deus. Então abra o seu coração para a palavra dele. Assuma a sua vida de servo de Deus. Olha, fulano, beltrano, agora eu estou vivendo a palavra de Deus na minha vida. Eu estava precisando em muito.
Eu estava muito deprimido, muito triste. Eu me sentia mal por N situações. E a palavra está cuidando disso. Ela está dissipando do meu coração essas coisas que estavam me fazendo mal e estavam me levando à depressão e a tomar muito medicamento. Então o descanso te traz esse gozo, essa tranquilidade, em um nome do Senhor Jesus. E é como eu falei anteriormente. Quando a gente se volta para Deus, as pessoas vão questionar a nossa conversão. Muitos não vão acreditar, isso também não importa. O que importa é que você está vivendo o descanso de Deus, que é a busca à palavra dele. Amém? Não, eu estou buscando a palavra de Deus, é isso que importa. Entrar no descanso é muito importante. E recebo você tendo firmeza no Evangelho. Porque quando não se tem firmeza, isso atrapalha você de viver o descanso de Deus. A falta de compromisso com as coisas de Deus atrapalha você de tomar posse do descanso de Deus. Tem que haver um compromisso de estar aqui e na próxima reunião estar aqui novamente e depois aqui novamente. Para que a árvore que está junto às águas, no seu devido tempo, dê o seu fruto. Salmo 1, verso 3. Amém, igreja? Então tem que haver um compromisso. Aí você toma posse desse descanso. Tem muita gente que não tem paz no coração, tranquilidade no coração, porque não fica em lugar nenhum. Não tem firmeza, não tem compromisso. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora não está mais em lugar nenhum. Aí não dá como você ter paz. Descanso só se tem quando a gente está ligado à videira. Aí você começa a ter a paz que você precisa por dentro, em nome de Jesus. Que dinheiro nenhum, emprego nenhum, nem familiar pode te dar. Só Deus pode nos dar. Você pode estar aqui, outro ponto importante, e não está em repouso, porque repouso, repito uma vez mais, o repouso, descanso de Deus é aqui, na sua mente. Porque tem pessoas que às vezes estão aqui, mas está ansioso. Está aqui, mas está preocupado o tempo todo, e sempre falando da mesma situação, o tempo todo. Se você é alguém que o tempo todo está sempre falando da mesma situação, sempre falando do mesmo problema, sempre, você ainda não entrou no descanso de Deus. Quando a gente está no descanso de Deus, aquela dificuldade, aquele problema, a gente, através da oração, entrega a Deus. E vai fazendo a manutenção daquilo. Recebo que eu vou tomar posse. Recebo que os anjos estão ministrando. É a manutenção da oração. Eu pedi a Deus, Deus, traz existência para a minha vida. Me ajuda a crer, me ajuda a confiar. Eu preciso tanto disso e daquilo, meu Senhor. Aí você colocou diante dele a sua necessidade. Em seguida você vai realizando a manutenção disso. Recebo que os anjos estão ministrando. Recebo que eu vou tomar posse. Recebi uma palavra agora negativa, mas, Deus, guarda o meu coração. Eu não recebo isso que essa pessoa falou. Eu não recebo. As coisas vão mudar para mim, as coisas vão melhorar para mim, as coisas vão dar certo para mim, em nome de Jesus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Isso é muito importante. Se você não está nesse repouso, lute contra a carne, a sua carne. Porque nós temos uma carne que não quer que a gente entre no descanso de Deus. Por isso que ela fica o tempo todo preocupando você, angustiando você. Ai, a minha carne me desanima tanto, pastor, a minha carne me faz chorar tanto, esse corpo que eu tenho me faz chorar, eu me preocupo rápido com as coisas. Então lute contra a sua carne. Em oração, me recebo reinando em vida, me recebo com a vida de Cristo ativada em mim, recebo que a minha cura aconteceu sim. Você ainda vai ver, a ferida não cicatrizou, mas o justo vive pela fé. Mas eu creio que vai cicatrizar. Isso é descanso, isso é confiança abençoada o tempo todo. Às vezes você vê um filho, meu Deus do céu, está pior do que ontem. Eu fui para a igreja, pedi tanto por ele, quando eu chego em casa, pastor, perdão da palavra, um cão chupando manga. Vamos ir lá fora. Meu Deus do céu, está pior do que quando... São coisas
para provar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Às vezes a gente pede tanto pela nossa casa, tanto pela nossa família, pelo marido, pela esposa, quando você chega em casa, mas meu Deus, eu pedi tanto por essa pessoa, e essa pessoa está pior do que quando eu saí, hoje de manhã cedo. São coisas que Deus está no controle dele, para exercício da sua fé, para ver se você vai permanecer confiando, abençoado, se você vai permanecer no descanso. Tudo está cooperando para o teu amadurecimento na fé. A gente quer que tudo se conserte rápido. Nós queremos orar aqui, né? Você, e já chegar em casa, já está tudo arrumado, tudo perfeito. A nossa fé será provada, diga, a fé é provada. Às vezes eu espero muito algo para o ministério, e aquilo não veio, ó. Isso provou o quê? A minha fé. E essa situação pode tirar eu do descanso, ou não. Às vezes você pede algo para Deus, e ainda não veio. Cuidado para que essa situação não se transforme em uma incredulidade em você. Puxa vida, eu pedi e não veio. Isso me dá uma revolta, sabe? Eu acho que eu nem vou mais na igreja. Cuidado para que isso não se transforme em uma incredulidade na sua vida. Se isso se transforma em uma incredulidade, você sai do descanso de Deus. A gente tem que continuar confiando. O milagre de Deus vai acontecer na minha vida em nome de Jesus. É fé, abençoado. Fé é isso. Às vezes teus olhos não vai estar vendo. Puxa, eu queria tanto que fosse agora. Bom, não foi agora, mas eu recebo que vai ser amanhã. Se não acontecer amanhã, eu recebo que vai acontecer depois de amanhã. Isso é fé. E eu recebo você tendo maturidade para viver a fé. Não é todo mundo que tem, não. Por isso que tem pessoas que não têm compromisso com o evangelho aqui. Demorou para acontecer o que eu queria, eu fui para outra igreja. E lá ela vai ter que esperar, porque para tudo tem um tempo determinado. Não adianta. Nós temos que esperar o tempo de Deus acontecer em nossas vidas. Isso se chama descanso de Deus. O verso 2 do capítulo 4 de Hebreus, o apóstolo Paulo aqui começa a fazer uma comparação ao povo de Israel e o que aconteceu com o povo de Israel. Que ouviram a palavra através de Moisés, mas não creram, não receberam, não deram a devida importância. E eu digo para você, abençoado, não basta só ouvir aqui a palavra e não faltar a nenhuma reunião. Não basta ter apenas esse compromisso. Você tem que ouvir e fazer o que pede a palavra e amar essa ferramenta que Deus colocou diante de você. Amém? Amar. Aqui conta que o povo não teve fé. Faltou a esse povo a fé. Agora, por que faltou essa fé a esse povo? Se Deus falou por intermédio de Moisés. É que o povo não acreditou no que Moisés falou, porque era um homem que estava falando. Às vezes o pastor fala, e tem pessoas que não acreditam, mas é ele falando, um cara que está sujeito a erros, a falhas, assim como eu, ele é homem como eu. E isso acontece, porque se fosse Deus, sou eu Deus falando, aí todo mundo, né? Já iria obedecer de imediato, todo mundo mansinho, paciente, tranquilo. O povo não teria sido rebelde como foi. Mas era um homem que estava falando. E as pessoas no convívio com Moisés viam as falhas dele, os erros dele. Ele tem falha, ele tem feito. Como é que eu vou obedecer o que ele está dizendo? Né? Se ele tem as suas falhas. Mas aí é que está, abençoado. Todos nós temos falhas. Mas na hora que o homem de Deus está ministrando a palavra, ele está ministrando algo que não há falhas. Amém. Ele está te dando a perfeição de Deus, que vai transformar a sua vida. Amém? Esse é o detalhe. E muitos não entraram na terra prometida. Essa é a história que a gente conhece. Estou adiantando para você para a gente ganhar tempo. Verso 2 do capítulo 4 de Hebreus. Porque também a nós foram anunciadas boas novas. Paulo falando aqui à igreja, em respeito à graça, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles não acreditaram. Muitos não acreditaram no que Moisés falava, amando de Deus. Isso pode acontecer aqui também. Recebo que não. Nós, porém, que cremos,
Entramos no descanso de quem? De Deus, conforme Deus tem dito. Está aí uma verdade. Quando você começa a receber as palavras que o pastor está ministrando, você começa a sentir uma paz, uma tranquilidade. É o descanso de Deus que você já está tomando posse. Quando você não é negligente, quando você não fica fazendo picuinhas, toda a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é boa para a nossa edificação. Então não fica separando, escolhendo, como diz o outro. Isso aqui eu vou fazer, isso eu não faço. Não, começa a colocar em prática tudo na sua vida. Graças a Deus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, na minha justiça. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, a gente já pode entender aqui que as obras estavam prontas. As bênçãos, as promessas para esse povo. Mas, se há maus olhos para com o instrumento que Deus usa, se você não está na fé, no ensino, se você está se comportando mal, você não toma posse, mesmo que tudo esteja pronto. Estava tudo pronto para esse povo, mas havia rebeldia. Não havia zelo às palavras, não havia fé. Aquele povo não estava acreditando no que Moisés estava falando. As coisas não aconteceram. Então, tudo para nós também está pronto. Então, se você se volta para Deus, se você anda no caminho de Deus, esse Deus vai te dar cada obra que de antemão Ele preparou para você. Ele vai te dando cada uma. Diga, eu recebo. Então, é muito importante que você não queira viver do seu jeito. Eu vou viver do jeito que eu quiser e eu vou desfrutar assim mesmo. Não. Nós estamos chamados a nos comportar bem. Agora, quando eu digo chamados a comportar bem, isso não significa que você vai ser perfeito segundo a carne. Isso é impossível. Um pouquinho mais à frente eu vou falar sobre isso. Mas é importante que você se esforce para se moldar na vontade de quem? De Deus. Vai se esforçando, abençoado. Não é fazendo a sua força, é abrindo o seu coração para a palavra. Deixa a palavra trabalhar em você. Deixa ela fazer aquilo que ela precisa fazer em você. O trabalhar, o agir aqui é do Senhor. Às vezes você é descrente consigo mesmo. Eu acredito que Deus tem poder para transformar todas as coisas. Então, deixa a palavra agir no coração do abençoado. Seguindo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entraram no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então aqui, uma vez mais, Paulo vai falando que se a gente não anula a incredulidade do nosso coração, se nós temos um coração endurecido, a gente não toma posse da felicidade que a gente tanto quer em nossas vidas. É muito importante que você declare para você mesmo, no seu dia a dia, no seu viver, eu recebo o meu coração livre da incredulidade. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou continuar perseverando, eu vou continuar chamando a existência, eu vou continuar crendo nisso que eu estou precisando. Não desista. Está sendo perseguido? Tem gente falando de você. Enfrente tudo isso com fé e que essa nuvem escura vai passar. Amém? Agora, se você deixa a incredulidade tomar conta do seu coração, você desiste e entra em revolta, em mágoa, e raiva, e uma porção de outras coisas ruins. E isso não vai ajudar você em nada, só vai piorar a sua vida. Então, enfrente as coisas com confiança, sempre pedindo a Deus para ajudar você. Me ajuda, Senhor, a acreditar, a confiar na Tua palavra nesse momento tão difícil da minha vida. Isso é muito importante, essa oração ser realizada por você. Verso 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o que está acontecendo agora, Deus está falando
não endureça o seu coração naquilo que Ele pede para você fazer. Abençoado, em secreto Deus não conversa com a gente? Eu não conheço a vida de vocês. Então Deus, o pastor está pregando, seja no começo, no meio, no fim, a palavra, falou comigo, essa parte aí todinha para mim. Então, é aí que você se entrega a essa palavra. Isso é abrir o coração para a voz de Deus. Isso é não ser duro de coração. Puxa, Deus falou comigo. Justamente naquele ponto Ele usou o pastor. Então eu vou obedecer, eu vou colocar em prática isso aí. E você será bem sucedido em tudo que você realiza, como você já aprendeu lá em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22. Diga graças a Deus. E temos aqui o verso 8. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Traduzindo, se o povo do passado tivesse entrado no descanso mesmo, Deus não estaria falando do assunto através da boca do apóstolo Paulo. Citar foi porque eles não entraram, foram rebeldes e não viveram pela fé, como de fato a gente já conhece. Então essa advertência aqui, que nós estamos lendo do capítulo 4, do verso 1 até o 8 aqui, é muito importante, ela é muito necessária, porque existem muitos que dizem crer na Bíblia. Você crê na Bíblia? Creio. Você crê em Deus? Creio demais, mas que não aceita a pregação acerca de Deus quando diz viva pela fé apenas. Tem muita gente que diz eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, mas quando ela está no ministério que o pastor só ensina ela a viver pela fé, mas, puxa vida, é muito pouco. A igreja, a vida cristã em Cristo Jesus não tem corrente do descarrego, não tem a quinta-feira da família, não tem a segunda-feira dos empresários, não tem o dia da rosa ungida, do martelo ungido, do cimento ungido, do tijolo ungido, do chinelo ungido, do manto ungido. Sangue de Cristo tem poder, essa igreja não tem essas coisas. Está aí uma pessoa que ela não crê, de fato e de verdade, na Bíblia, no Evangelho, no cristianismo, porque cristianismo é viver pela fé. Sem essas coisas, diga, sem essas coisas, graças a Deus, sem essas coisas. Então tem muita gente que diz que crê, mas crê mesmo é aquele que vive pela fé. Porque se você prega um cristianismo que fala só acerca de Deus, sem essas coisas, tem gente que critica. Tem gente que depois chega junto, olha, mas lá dá o que nessa igreja? Palavra. Mas lá não dá aquilo. Não, porque a igreja é um lugar para se dar a palavra de Deus. Abençoado, tudo isso que a gente vê pela televisão e pela rádio, pela mídia, é o dedo do homem. Foi o homem que inventou essas coisas. Isso foi se perpetuando, desde o ano lá vai bolinha até agora. Um pregador X, Y, sei lá, Z, B, ou M, ou P, ou sei lá qual, começou a estabelecer essas coisas e foi se copiando. Correntes, campanhas, objetos, isso foi se copiando e foi se perpetuando. E as pessoas foram tomando isso como evangelho, como cristianismo. E hoje, lendo a Bíblia, com um pouco mais de atenção, como nós estamos tendo aqui, a gente começa a descobrir que isso nunca existiu. Isso significa que as escamas, o véu foi tirado dos nossos olhos. E você passou a enxergar o que antes você não enxergava. Você achava que tudo aquilo estava certo. Agora você entende que nada daquilo faz parte da verdade. Que nada daquilo faz parte, nunca fez parte do Evangelho. Evangelho é isso aqui, ó, que nós estamos vivendo agora, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E muitos não estão acostumados com isso, porque a lei de Moisés está nessas pessoas. O sistema religioso está na mente das pessoas, de coisinhas para fazer. O justo vive pela fé. Traga o desejo que você tanto quer no seu coração, todas as vezes que você adentrar aqui, e peça para Deus o milagre. É assim que funciona em um cristianismo verdadeiro, em o nome de Jesus. É assim que funciona.
Vamos aqui ao verso 9 do capítulo 4 de Hebreus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E como resta, viu? Tem muito irmão sem paz. É incredulidade também. É falta de descanso de Deus. Uma pessoa que está lutando contra um diabo. Eu tenho que destruir o diabo, eu tenho que destruir o demônio da inveja, o demônio que pega o marido dos outros, a mulher dos outros e isso dos outros. Eu tenho que repreender. Jesus foi à cruz para isso, para destruir todo o mal. E destruiu. Tem muitas pessoas que não têm paz. Está faltando repouso para o povo de Deus. Descanso. Abrir o coração para as verdades benditas e abençoadas de Deus. Hebreus 2,14 diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi à cruz para destruir o diabo para sempre. Mas pastor, tem tanta maldade nesse mundo. O diabo foi destruído, mas o corpo de carne está de pé. É por causa dessa carne que você vê tanta maldade aí. Tanta coisa ruim acontecendo. Mas quando o espírito de uma pessoa está alimentado, ela passa a ter respeito a ela mesma e temor a quem? A Deus. Ela não vai roubar um banco. Se ela roubava, ela vai parar de roubar. Porque ela entende que aquilo não é o correto. Então, se tem muita gente fazendo o incorreto, é porque está faltando alimento no espírito. Mas quando a gente tem alimento no espírito, a gente não quer desejar o mal para os outros. A gente não quer tomar o emprego dos outros. A gente não quer prejudicar ninguém no emprego dos outros. Porque o amor de Deus não permite isso. Então veja, a maldade está aflorada em muita gente, porque está faltando a palavra de Deus no coração desse abençoado. Por isso que você vê tanta maldade. Nossa, essa pessoa é um verdadeiro demônio. Porque olha a maldade que essa pessoa está fazendo comigo. Tenha misericórdia. Está faltando palavra de Deus naquela vida. É uma sofredora, é um sofredor. Porque uma pessoa que pensa em fazer o mal para com o outro não é feliz, porque quem é feliz não faz maldade nenhuma, quem é feliz não fica se vingando, quem é feliz não fica maquinando, eu vou dar o troco, eu vou prejudicar essa pessoa, custe o que custar. Quem é feliz não faz isso. Quem é feliz curte o Deus que está dentro dela, dentro dele. Ela está ali, agradecida pelo que está tomando posse, o meu emprego, as minhas coisas, graças a Deus, meu Deus. E recebo que o melhor também aconteça na vida do outro. Esse é o coração de quem está convertido a Deus. Quem não está abençoado, age diferente. Por isso que o mundo está do jeito que está. Está faltando a palavra de Deus. Há muita gente que está precisando entrar no repouso de Deus. Quando abrir o coração para a palavra, vai entrar nesse repouso em nome de Jesus. Então olhe para as pessoas com misericórdia. No seu trabalho mesmo, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha um olhar de compaixão. É como eu coloquei na internet. Perdoe a criança na fé que existe no outro. Tenha misericórdia com pessoas que é criança na fé. E que você olha assim, meu Deus, que mente pequena. Que situação tão mesquinha, tão feia. Não precisava isso. Bom, declaro você com olhos iluminados. Verso 10 do capítulo 4 de Hebreus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. A desobediência daquele povo do passado, nos ensina a não cair no mesmo erro. Quando Paulo vai falando do povo de Israel, trazendo o exemplo, é para que você olhe, medite, bom, eu não posso cair no mesmo erro, porque se eu cair no mesmo erro, eu vou ficar fora da promessa. Eu não vou tomar posse, eu quero tomar posse, eu quero ser feliz. Então o caminho é a obediência. Então vou começar a ter bons olhos para com a autoridade de Deus, com o pastor, a ferramenta que Deus está usando. Eu vou começar a fazer o que eu nunca fazia. É para louvar, eu vou louvar a Deus. Se é para orar, eu vou orar a Deus. Se é para meditar na palavra, é para colocar isso em prática, eu também vou colocar. É fazendo que você tenha uma experiência com Deus em sua vida.
Faça a sua parte. O outro não quer fazer, o outro não quer ter compromisso, problema de quem não quer. Mas você quer? Então vamos falar de coisa boa. Se você quer, vamos falar de coisa boa. Eu quero. Então isso é que importa, abençoado. O outro não quer. Então vai sofrer. Como esse povo do passado sofreu. Então tem faltado em muitas pessoas, que não falte em você a fé, o crer e o respeito ao homem de Deus, a Deus, e a gratidão a esse Deus dentro do seu coração. Amém? Amém. Se esforce. Esforçar-se é o exercício da fé. É justamente a luta interior com a parte de fora, para que a parte de fora não vença você. É você se esforçar. Não deixe a parte de fora, a carne, vencer você. E ela vai lutar, ela vai militar muito. Por isso que é muito importante a gente estar orando o tempo todo. Deus me ajuda na minha falta de confiança, na minha falta de obediência ao que o homem de Deus prega, porque às vezes isso acontece. Nós temos uma carne que fala, você não vai conseguir, vai acontecer isso e aquilo. Tem pessoas até que falam, né? Sempre que ela vai realizar um projeto ou está caminhando para alguma coisa, eu acho que vai acontecer isso e aquilo. Eu estou sentindo. Começa a tirar essas coisas da sua vida, tá? Começa a viver em uma nova glória. Recebo que sou mais que vencedor. Quando eu chegar lá, já vai ter anjo ministrando a meu favor, vai dar tudo certo. O justo vive pela fé. Eu não vi Moisés abrir o mar, eu também não vi Jesus curar ninguém, mas eu creio que aconteceu. E assim recebo que também vai acontecer na minha vida. É assim que nós temos que viver em nome de Jesus. Pela fé, abençoado. A gente não viu os milagres acontecer. E essa é uma grande verdade, né? Ninguém aqui viu o mar vermelho se abrindo, mas a Bíblia diz que se abriu. Então pronto, vamos acreditar. E uma vez acreditando que o mar vermelho se abriu, eu estou acreditando no poder de Deus na minha vida. Entenda isso. Nós temos uma carne que fala muitas desgraças dentro da gente, em nossa mente. É por causa dessa carne que às vezes a gente se deprime, entra em depressão, em angústia. A gente pensa em desistir de tanta coisa, quer viver uma vida isolada. Palavra de pessoas pode levar você a querer viver dentro do quarto. Não tenho ânimo de fazer nada, nem de lavar roupa, nem de fazer comida, não quero sair para lugar nenhum, não quero conversar com ninguém, não quero atender celular, não quero nada. Cuidado com a palavra dos outros. Ela pode colocar você dentro de uma caverna. E Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que você se entregue ao desânimo. Portanto, eu declaro você vivendo esse repouso, essa confiança, esse andar por fé. Amém? Amém. Você não pode ser um incrédulo depois de ouvir uma mensagem como essa, depois de participar de uma reunião como essa, ser incrédulo depois. Como, por exemplo, não sei se vai dar certo. Eu penso que não. Não sei se Deus vai agir não nessa situação. Eu espero que dê certo, mas eu acho que não vai dar certo não. Eu não sei se Deus vai mesmo não. Então depois que a gente recebe uma palavra como essa, a gente tem que tirar esse pensamento e essa palavra negativa da nossa boca. Amém? Amém. Isso é muito importante. Esse pensar negativo. Temos que acreditar nos milagres que Deus promete em sua graça. Agora, muita atenção para o verso 12 do capítulo 4 de Hebreus. Porque aqui eu quero realizar com todos vocês algumas considerações importantes acerca da alma. Porque o verso 12 fala acerca da alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Chama a sua atenção, uma vez mais, para o comecinho do verso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que quer dizer isso? O que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui? Quando diz dividir alma e espírito, ela está nos ensinando que a palavra de Deus é poderosa para dividir carne e espírito. Diga carne e espírito.
Porque a alma é a forma exterior do corpo. E o corpo é a forma exterior da alma. E o espírito é o homem interior, a parte espiritual do ser humano. Com esse verso 12 aqui, eu quero realizar com vocês algumas considerações sobre a alma. O homem é constituído de duas partes, e não de três. O próprio verso já vai mostrando isso para cada um de nós. Que a palavra de Deus separa alma e espírito. Uma parte material e uma imaterial. O corpo e o espírito. E o próprio verso nos responde isso. A alma, que é a forma exterior do corpo, e o corpo exterior da alma, a mente do corpo, ela guarda o sentir, a vontade, a necessidade de ser amado, a felicidade, emoções, saudade, raiva, às vezes revolta, tristeza, angústia. Isso são sentimentos da alma. Diga, sentimentos da alma. Vejamos com Bíblia isso em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. E assim diz o livro histórico de Mateus, capítulo 26, verso 36. Através das palavras do Senhor Jesus, a gente compreende os sentimentos da alma. Olha só. 26, 36. Mateus. Em seguida foi Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali o quê? Orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente o quê? Triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai o quê? Comigo. Então já aqui, nessa primeira evidência, podemos concluir que a alma está ligada ao corpo. E tristeza, angústia, são sentimentos da alma. E a alma é o exterior do corpo. É a forma exterior do corpo. Um está ligado ao outro. É a mente do corpo, a alma. Vejamos mais. Salmo 42, verso 5. Vamos ao livro dos Salmos. Capítulo 42, verso 5. Então, quando às vezes você se sente triste, quem é que está triste em você? A alma. Diga, o corpo. Abatido, desanimado, é a alma, é o seu corpo que está assim. Salmo 42, verso 5 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Davi falando, hein? Vai vendo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em quem? Em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro o importante de ti, nas terras do Jordão, até aqui. Diga graças a Deus. Então nós temos um corpo, uma alma que tem o quê? Sentimentos. Esses são os sentimentos da alma. Agora vejamos o que diz também o apóstolo Tiago no capítulo 1, verso 21. Nós estamos realizando esse passeio na Bíblia para que você entenda, em primeiro lugar, os sentimentos da alma. E isso vai ajudar muito você a entender as outras considerações sobre a alma que vamos ter um pouco mais adiante. E assim diz o apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. Vai vendo, hein? Em vós, implantada, ao qual é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar a vossa alma de quê? Do que está
dizendo o início do verso. Da maldade e da impureza, ou seja, das situações ruins dessa vida. Diga, da carne. Então, é a palavra que nos salva do acúmulo de maldade, ou seja, da tristeza, do desânimo, das coisas amargas da vida, dos sentimentos da alma. Porque a alma é a mente do corpo, diga a mente do corpo. E só a palavra de Deus traz saúde, cura para o nosso corpo. Pois bem, essas evidências que lemos agora é importante porque há lá fora, muita atenção, muitas pregações, onde pregadores, bispos, apóstolos, embaixadores, não sei das quantas, do evangelho, o fulano é embaixador. Então tá. E essas pessoas têm falado, têm pregado que essa alma, que é a forma exterior do corpo, ela vai herdar o paraíso. Aí eu pergunto, como pode algo assim herdar o céu paraíso? A alma com sentimentos amargos e com tantas feridas da vida. Jesus falou, a minha alma está profundamente o quê? Triste, abatida. Aí depois Tiago fala, olha, essa alma, a mente desse corpo, às vezes acumula maldade, raiva. Você já percebeu que às vezes a gente tem uma raiva que vai caminhando por dentro da gente? Ela está na sua alma, ela está na mente do seu corpo. E tem pregações que diz que essa alma vai herdar o céu paraíso. Aí vem Jesus e diz, é impossível isso. Diga, impossível. Você levar as coisas daqui para o paraíso. Mas antes de chegar nas palavras de Jesus, olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Aqui no livro de Eclesiastes 9, 5, diz que quando a nossa alma morre, se apaga também toda a lembrança, toda a memória das coisas daqui. Então, se tudo daqui é apagado, então não existe possibilidade nenhuma da alma, a mente do corpo, herdar o céu paraíso. Ao ponto, lá no céu paraíso, você ter lembranças, diga lembranças. Ô fulano, você lembra de mim? Que a gente evangelizava lá, que a gente era da fé, lembra? E é isso que alguns pregadores têm ensinado pela internet. Eles querem sustentar essa corrente de pensamento. Alguns, graças a Deus que são poucos. E vejamos o que diz aqui o livro de Eclesiastes, 9 é o capítulo, a partir do verso 5. Descartando a possibilidade da alma passar a existir no céu paraíso. Olha só. Entenda que o que vai para o céu paraíso é o seu espírito. O seu espírito vai, e daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Sim ou não? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Uma vez que está morto, não há mais lembrança de nada. Então, como pode, o pastor abençoado de Deus, você falar que a alma das pessoas vai herdar o céu paraíso com lembrança de você rever amigos na fé? Se eu vou rever um amigo na fé, imagina se você aqui teve mágoa e viveu o tempo todo batendo boca com o marido, que depois você se separou, como é que vai ser isso lá no céu? Um verdadeiro inferno. Vai ser guerra. Irmão na fé, depois a gente conversa, que eu acabei de ver a minha ex-esposa, isso lá no céu paraíso. E agora eu me lembrei, depois eu descobri que umas coisas, a gente bateu muita boca, ainda tem muito pingo para pôr no i. Acabou com o paraíso um negócio desse. Diga, tem a mente de Cristo. Quem está entendendo, levante a sua mão. Graças a Deus. Diga, Deus é inteligente. Diga, perfeito na sua grandeza. E a gente vai chegar em todos os pontos que eu não quero deixar nenhum de fora. Seguindo, verso 6.
O que é que vai ficar no esquecimento? Muitos pregadores não lêem o verso 6. Nós vamos ler. Os sentimentos estão guardados na alma, na mente do corpo. Amor, o ódio. Amor, sabe? A lembrança de quem você amou aqui. Ah, pastor, eu lembro tanto de Paulo Ricardo, aquele menino dos olhos verdes. Eu não namorei ele. Acabei casando com outra pessoa. E se eu rever ele lá? Nossa, pastor, eu vou fazer o que eu não pude fazer aqui embaixo. Reencontrar ele, Paulo Ricardo, meu Deus do céu, pastor, vai ser um paraíso maravilhoso. Aqui está dizendo que uma vez morto, abençoado, isso acabou. A lembrança do grande amor, ou daquele amor que você não viveu. O Paulo Ricardo. Amor, o ódio que você vivenciou aqui. Tem pessoas que vivem o ódio a vida inteira. Eu vou morrer e eu não quero ver no meu caixão o fulano, hein? Já aviso. Perto do meu caixão. Não vai ver mesmo, né? Não quero que vocês deixem, não permita. Porque eu vou morrer, mas eu não perdoo fulano. Graças a Deus que você não sobe com isso lá para o céu paraíso, que fica apagado isso aqui mesmo. Aí vai falando ódio, amor, inveja. Para eles, já pereceram. Por alguns dias, para sempre. O que é uma coisa para sempre? Para sempre, pelo amor de Deus. E não tem eles parte com coisa alguma do que se fez debaixo do quê? Do sol. Quando o nosso espírito sai desse corpo, não vai uma alma junto. Opa, eu sou a memória dos acontecimentos da terra, para você, né, recordar aqui no céu do fulano A, B e C. Não, é só espírito que sobe. E já já vamos chegar nesse ponto, em nome de Jesus. Para remir o tempo, para ganhar tempo, vejamos o verso 9. Aí veja o que diz aqui: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias de tua vida fugaz, passageira, né? Rápida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, meu filho, se você tiver que aproveitar, o momento é agora. A Bíblia está dizendo. O marido, o casamento, isso e aquilo é agora. Se você tiver que fazer sexo, é agora, que depois não tem mais. Então, tudo que você tiver que fazer tem que ser agora. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria, o quê? Alguma. Não tem nada, acabou. Então, se você tiver que viver alguma coisa, a Bíblia está dizendo, é aqui. Humanamente é aqui. Sem nada, sem nenhuma lembrança dos feitos daqui, lá no céu paraíso. Isso está claro, abençoado? Pastor, com isso que o senhor falou, já fica respondida uma pergunta que muitas pessoas fazem. Pastor, e a pessoa que é viúva, vai encontrar no céu o esposo na glória? Já temos a resposta? Que não. Então, você não vai encontrar. Pode ficar tranquilo. Ainda bem, pastor, porque eu vivi anos e anos batendo boca com aquele homem. Aí eu vou para lá, com a lembrança do que aconteceu aqui, aí vai continuar tudo de novo. A gente vai continuar batendo boca. Aí vai, se pode macarrão de novo, né? Aí não dá certo isso. Então você sobe sem a lembrança das coisas daqui. Quando morre o corpo, morre o quê? A alma. Porque a alma é a forma exterior do corpo. A mente do corpo acabou, abençoado. E isso você precisa entender em nome de Jesus. Não sou eu que revelo, eu estou apenas lendo a Bíblia e convidando você a pensar. Quem vai te dar o entendimento, a revelação, é o Senhor, em nome de Jesus. Vejamos agora, antes de chegarmos nas palavras de Jesus, que eu prometi para vocês, eu quero chegar nas palavras de Jesus acerca desse assunto também. Abra no Salmo 146, verso 4. Olha só.
E assim diz o Salmo 146, verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus o quê? Desígnios. Então está provado com Bíblia que não existe no céu paraíso a lembrança de nada daqui. Agora, vamos às palavras de Jesus. Em Lucas capítulo 20, verso 27. Lucas 20 é o capítulo, verso 27. A moral da história aqui é a seguinte: os saduceus, um grupo muito religioso de judeus, querendo pegar Jesus, perguntaram o seguinte a ele: vem cá, Jesus, tal mulher era casada com um homem tal, morreu esse homem e ela casou com o irmão desse homem. Morreu esse irmão, ela casou com o outro irmão. E diz a narrativa que a família era de 7 irmãos e ela casou com todos os 7, depois morreu. Não escapou um irmão. Falando a grosso modo, ela captou todos eles. O de olho azul, o de olho verde, castanho, foi todo mundo. Abençoada, estava abençoada mesmo, viu o negócio. Aí os saduceus perguntaram a Jesus: como vai ser na ressurreição no céu paraíso? Porque ela ficou com todos os irmãos, depois morreu. Como é que vai ser lá em cima a coisa? Olha só. Lucas capítulo 20, verso 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo ele aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendentes ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva, com a mesma, né? Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também o quê? A mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podeis mais o quê? Morrer. Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, todos lá são anjos. Não existe mais o gênero mulher e nem o gênero homem. São todos espíritos, filhos de Deus. Traduzindo, né? Jesus diz para os saduceus: errais, pois não conheceis as Escrituras. Vocês estão por fora, porque no céu somos como anjos. Todos voltam para o céu, voltam para o seu estado angelical. Diga angelical. Sem a lembrança, sem a memória da vida humana. Não existe, repito, o gênero homem e o gênero mulher. Lá somos todos anjos. O que começou aqui, termina aqui. Então Jesus calou essas pessoas dessa maneira. Os saduceus: olha, o que começa aqui, termina aqui. Então não vai haver nenhum problema lá em cima. Não vai ter nenhum falando: ah, mas eu fui casado também com ela. Mas eu também, meu irmão. Ah, mas eu também, irmão. E eu também, até os 7. Você está entendendo? Não, não vai haver isso. Porque a alma, a forma exterior do corpo, a mente do corpo, não é do céu para isso. Eu me faço entender? Graças a Deus.
Isso é sinal que o entendimento está chegando a você. Graças a Deus. Para concluir essa parte aqui, que estamos meditando, e entrarmos em uma outra consideração importante a respeito da alma, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jó. Vamos a Jó? Antes da gente entrar em uma outra consideração acerca da alma. Jó capítulo 1, verso 6. Vamos lá. Jó 1, 6. E o que é que diz aqui em Jó capítulo 1, verso 6? O seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então nós temos aqui uma narrativa que diz que os filhos de Deus estavam diante de quem? Diga, do Senhor. Agora vejamos o que diz também o livro de Jó, capítulo 38, verso 1. Jó 38 é o capítulo, verso 1. Vamos ler e depois eu vou explicar para você por que estamos lendo essas duas evidências. Jó 1,6 e agora Jó, capítulo 38, verso 1. Aqui Deus conversa com Jó. Pergunta se ele lembra de alguma coisa lá do céu paraíso. Força a mente dele para ver se ele lembra de alguma coisa. Vai vendo. Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Me diz. Se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas? Se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Deus começa a perguntar para Jó: Jó, você lembra disso? Quando eu fazia uma coisa e outra, você lembra de um encontro dos filhos de Deus? Isso tudo lá no céu. Aí ele responde no verso 21 do capítulo 38 para Deus: tu sabes, porque neste tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Deus, tu sabes. Porque antes de eu estar nesse corpo, eu existia em espírito. Por que essa leitura? Justamente vai te perguntar algo muito importante. Alguém aqui se lembra desse momento? Você tem alguma lembrança, eu pergunto a você, do que você fazia no céu paraíso? Daquele anjo com quem você conversava, andava com ele, você lembra? Não. Mas você acabou de ler na Bíblia que você estava reunido lá no céu com os filhos de Deus. E isso só é possível em espírito. Diga, só em espírito. Porque em corpo, você teria que ter muitos anos para isso. Então em espírito você estava diante de Deus. Veja, você não tem lembrança. Você não tem uma memória espiritual desse momento. Uma parte tão importante foi apagada. Quando você se vestiu nesse corpo de carne, você não trouxe consigo a memória, a lembrança das coisas lá de cima. Nem tampouco Deus vai permitir que você leve as daqui para lá. Eis o motivo pelo qual eu pedi para você ler essas duas evidências. Você me respondeu que não lembra de ninguém lá em cima. Força aí um pouquinho o pensamento. Pastor, eu ainda quero acreditar que lá em cima eu vou lembrar de mamãe, de papai, do meu ex-namorado. Então me responda. Me fale de alguma lembrança de lá de cima. Aqueles momentos que você conversou com Deus, me conta umzinho só. Porque aqui diz que você estava com Ele. Você não é filho de Deus? Aqui diz que os filhos de Deus rejubilavam e cantavam diante de Deus. Você e eu estávamos lá cantando. O que é que tu cantava para Deus? Lembra? Mas tem muito pregador que diz que a gente vai levar as lembranças daqui. Deus não está permitindo que você tenha de lá aqui. Como é que você vai levar as daqui para lá? Está aí, ô pastor.
Cai por terra o teu ensinamento que você quer sustentar sem base bíblica. Eu, pelo menos, estou mostrando na Bíblia. Eu não lembro de nenhum anjo que eu andei assim, conversei. Não lembro de nenhum. Vejamos uma outra consideração acerca da alma, que é preciso você entender. É muito importante você entender o significado da expressão alma agora. A expressão alma você precisa entender, porque tem citações na Bíblia que a palavra alma é usada como um sinônimo de espírito. Tem um sentido de espírito. Já em outras citações, a alma expressa, tem um sentido de corpo. E você precisa entender isso. Porque tem momentos que a citação da alma é espírito. Aí a pessoa pensa, a alma vai lá para cima. A questão não é que essa alma, mente humana, vai lá para cima. É que a alma que tem um sentido de espírito é que vai lá para cima. Ou seja, o espírito. Parece ser um pouco complicado, mas não é não. Você tem a mente de Cristo. Vamos aqui a Mateus capítulo 10, 28. Vamos começar por essa evidência. Livro histórico de Mateus 10, 28. É evidência para essa consideração importante acerca da alma. Olha só. 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar o quê? A alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu chamo a sua atenção para o início da narrativa. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar o quê? A alma. Com qual sentido Jesus usou a palavra aqui, alma? Sentido de espírito. E é isso que você precisa entender. E muitas pessoas, por não ter esse entendimento, essa revelação, aí pensa que essa alma aqui é a mente humana com as suas lembranças que vai lá para cima e que jamais morre. É um engano. Tem momentos que a Bíblia, o sentido da alma é espírito. Como também, para ganhar tempo, 1 Reis 17, 17. Primeiro livro dos Reis, olha só. 17, 17. Isso é muito importante. Podem eliminar o corpo, mas jamais a vida eterna, o nosso espírito, Jesus quis dizer naquele momento. E aqui nós também entendemos isso, na leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 17. Depois disto, dos fatos anteriores, Elias e a viúva de Sarepta, você já conhece a história, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela perguntou. Ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar o quê? Nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O que foi que tornou ao corpo do menino? O Espírito. O Espírito é o que anima o ser vivo, é a energia que faz movimentar e funcionar a alma, ou seja, o corpo do ser humano. Como um aparelho elétrico, que só funciona com energia. Então, existe muitas evidências bíblicas em que a citação alma é sinônimo de espírito. Vejamos também Ezequiel 18,
19. E você vai ver aqui que o sentido alma é sinônimo de corpo. Essa próxima evidência. Se você não tem entendimento dessas duas coisas, você acaba pensando e achando que a alma, a mente do corpo, herda o céu paraíso. Ezequiel, capítulo 18, verso 19. E começa assim, Ezequiel 18, 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja que de um lado, você viu lá em Mateus, podem matar o teu corpo, mas a tua alma nunca. Essa ninguém vai eliminar, mas o que Jesus falou lá atrás era no sentido do espírito. Aqui, a alma já tem um sentido de corpo. Ou seja, aquilo que você está plantando, se é coisa ruim, você vai colher em vida, e isso pode abreviar os seus dias aqui. Você pode ter uma vida curta. Eu me faço entender? Sim. Isso aqui também está esclarecido. Então, não existe alma imortal. A alma que é o lado exterior do corpo. A alma que está na Bíblia dando sentido de corpo, carne. Essa não é imortal. Essa morre com o corpo e deixa de existir. O que é imortal é o espírito. E se tratando do espírito, é justamente a parte que interessa a Deus. Como está descrito aqui em Atos mesmo, 7 é o capítulo, verso 59. O nosso Deus é espírito, e você vai entender aqui em Atos 7, 59, sendo esse Deus espírito, o interesse dele é por seu espírito. Olha só, que é justamente o seu homem interior que herda e que vai para o céu, paraíso. 7 Atos 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe a minha alma? Não. Recebe o meu espírito. Então, essa é a parte que interessa para Deus. Diga, o meu espírito. O homem não recebeu, isso é importante falar, a alma da parte de Deus. Ele recebeu o espírito. Então, o que retorna para Deus não é alma, mente do corpo, e sim o espírito, como também diz aqui em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 46. Olha só. Lucas 23, 46. Palavras do Senhor Jesus. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu quê? Espírito. E dito isto, expirou. Então não foi entregue a Deus a alma, foi entregue a Deus o Espírito. É o que sobe para o céu, paraíso. Eclesiastes 12, verso 5. Aqui em Eclesiastes 12, 5, fala da velhice que um abençoado de Deus tem. A velhice. Ele vai falando como fica o corpo, porque a velhice chega para todo mundo, o corpo fica cansado, as vistas também, etc. e tal. Aí diz assim, ó, Eclesiastes 12, 5. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, os cabelos, e o gafanhoto te for um peso, o corpo, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andem rodeando pela praça. Então a gente vê aqui nessas palavras, o corpo, né? A velhice do corpo, e a afirmação da palavra de Deus dizendo, vais à casa eterna, depois vão ficar chorando, planteando em volta, mas o seu espírito está comigo. Verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então não existe
uma sala ou um purgatório, como a religião fica criando em seus discursos. A gente percebe na pregação religiosa muitas gavetinhas, muitas explicações que não existem na Bíblia. Tem uma sala antes de você chegar até Deus. Existe o purgatório, existe isso, existe aquilo. Não. A palavra é muito clara em dizer: a carne vai para o pó da terra e o espírito para quem? Para Deus. O homem é corpo e espírito. Quando o corpo morre, a alma, a forma exterior do corpo deixa de existir também, porque uma coisa está ligada à outra. A morte do corpo é a morte da alma. A morte da alma, mente do corpo, é a morte do corpo. Vice-versa. Então vai chegar um momento em nossa história, na história da nossa vida, que o nosso espírito vai ter esse encontro com quem? Com Deus. Podemos concluir que em nenhum texto da Bíblia fala que a alma é separada do corpo no momento da morte e que em seguida ela vai para o céu paraíso. A alma que eu me refiro, a mente do corpo. Aqui não diz que se separa e vai, e sim o espírito. Quem diz que a alma que processa os sentimentos dessa vida, que é a mente do corpo que vai para o céu paraíso, é o dedo do homem. Mas você entendeu claramente que isso não acontece. Existe uma narrativa lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24, que Paulo realiza ali uma oração, uma declaração com relação ao espírito, a alma e o corpo. Eu vou ler rapidamente para vocês, porque é necessário, para que fique o assunto concluído. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E começa assim, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, a gente percebe isso, ele estava orando, declarando e usando as expressões espírito, alma e corpo que se encontram nas Escrituras, nas palavras dos profetas e nos salmos e também nas palavras do Senhor Jesus, porque ele queria alcançar os seus ouvintes. Então aqui ele realiza essa declaração, essa oração, para que Deus, na sua vinda, encontre o homem dedicado a ele e livre do caminho incorreto. Então ele faz uma declaração. Porque eu faço uma pergunta para vocês em nome do Senhor Jesus. Podemos ser perfeitos segundo a carne? Não, não podemos. Mas podemos santificar a nossa mente e assim a nossa vida cristã. Então Paulo aqui declara, já é sabido por nós, por esse passeio bíblico que tivemos, que o espírito, que é o nosso homem interior, e a alma e corpo, é a parte inteira do ser humano, a mente do corpo, nós entendemos esse ponto. Através da palavra, nós podemos viver uma vida cristã transformada. Amém? Então Paulo quer dizer isso. Olha, Deus espera encontrar a gente assim, na fé e não na incredulidade. Então ele usa a expressão espírito, corpo e alma. Deus espera encontrar isso na gente aqui. Ele não está dizendo que vai levar isso daqui para lá. Está dizendo, Deus espera encontrar vocês assim. Achar fé em vocês, confiança em vocês, compromisso com Deus, de fato e de verdade, firmeza da parte de vocês para com Deus. Deus espera encontrar pessoas no conhecimento, na fé, doutrina, no conhecimento da graça de Deus, nas palavras do alto. É isso que Deus espera encontrar em mim e em você. Porque essa é a razão da palavra estar sendo pregada. Se o nosso Senhor Jesus, ele viesse agora, ele encontraria em mim e em você essas coisas que eu falei agora? Sim e não. Porque isso vai depender
da vida que cada um tem para com Deus. Será que ele vai encontrar incredulidade ou fé? Será que ele vai encontrar medo ou confiança? O que ele vai encontrar em você? Então isso depende de cada um. Então é sim, não. Então Paulo aqui ele ora, ele declara: olha, eu desejo que Deus santifique vocês em tudo, que através da palavra, de um espírito alimentado, a vossa vida cristã seja santificada. Que vocês não tenham aqui uma vida terrena com o homem espiritual, o homem interior de vocês adormecido. Ele tem que estar despertado. Deus espera ver em nós um espírito despertado. Um povo amadurecido no conhecimento das coisas celestiais. As coisas do alto. Diga graças a Deus. E com as conclusões dessa evidência aqui, as considerações sobre a alma, para por aqui. Recebo você com a mente de Cristo, recebo que você tenha compreendido, porque quem revela é Deus, não sou eu. Eu apenas coloquei aqui as evidências bíblicas para você meditar e ter aí as suas conclusões. E recebo que Deus te deu entendimento em nome de Jesus. Declaro todos vocês tendo a melhor semana da sua vida e na próxima reunião a gente continua em nome de Jesus. Obrigado a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.